nós vamos receber o nosso querido pastor Josimar. Venha para cá, com honra de profeta, com honra de profeta. Isso, honra de profeta, irmão. Aleluia. Aleluia. Quando eu digo com honra de profeta, é convidando você, se não tem nenhum impedimento, a ficar de pé para receber. Quantas vezes você ficou de pé para aplaudir o prefeito dessa cidade? Quantas vezes ficou de pé para aplaudir? Sabe, sei lá, que é o cara que deu uma palestra, fez você rir, ele foi embora e depois você ficou chorando e a risada passou. Mas aqui está um homem que vai trazer uma palavra que muda destino e não momentos. Amém? A palavra que ele traz não muda o seu momento apenas, muda o seu destino. Então agora de pé, estenda a sua mão para cá em nome de Jesus e comece a orar, dizendo a Deus o quanto você quer ouvir a voz dele através da vida do pastor Josimar. Pai, no poder de Jesus e na autoridade desse nome, nós em concordância declaramos como um só corpo aqui, como um só povo, como uma só fé, unidos no mesmo Espírito, nós declaramos que vem sobre nós o poder da tua palavra e que o teu servo, pastor Josimar, o teu profeta, é um homem preparado para este tempo, para profetizar esta palavra. E todos nós declaramos que a palavra que o Senhor profetizar vai se cumprir, ela não tardará, e o Senhor vem sobre nós através dele. Oramos para que haja essa mesma sintonia no teu espírito nessa noite, no poder de Jesus, no nome dele oramos, amém e amém, Jesus. Aleluia. Difícil fazer esse homem soltar o microfone, gente. Oh, meu Deus. Dá o microfone, eu não dou. Dá o microfone, eu não dou. Que bom que você veio nos dias de profetizar sobre o ano de 2020. Escuta isso. Minha avó acreditava numa superstição. E ela vivia falando aquela superstição. Ela dizia que aquilo que a gente faz no primeiro dia do ano acompanha a gente o ano todo. Então era preciso tomar cuidado com o que faz no primeiro dia do ano. E era uma superstição engraçada. Eu achava aquilo muito engraçado, porque desde muito novinho a minha racionalidade é exacerbada. Eu penso demais, mais do que devia, inclusive, sabe? É o meu dom, pensar muito. E aí eu ria da vovó, porque aquilo não fazia sentido. Quando a gente faz cálculo, 2 mais 2 são 4, não faz sentido. Aí eu cresci e descobri que vovó tinha razão. Ela não sabia que ela tinha razão, mas ela tinha. Ela não tinha a menor ideia do que ela estava falando, mas ela tinha razão. Sabe, tem um princípio chamado primícias. E as primícias dizem que aquilo que acontece com os primeiros frutos contamina os últimos frutos. O profeta Zacarias disse: valorizem os pequenos começos, porque no dia das grandes realizações, esse pequeno começo estará lá. Sabe o que nós estamos fazendo no início do ano? Estamos dando as primícias para Deus, pegando os primeiros e entregando na mão de Deus. Nos primeiros dias de 2020, sabe onde você estava? Você estava profetizando bênçãos sobre o ano. Quando os primeiros momentos começaram, onde você estava? Na presença de Deus. Sabe qual é o resultado disso? Seu ano será muito abençoado. Aleluia! E eu quero invocar a presença de Deus ao som do chofar. E o pastor Rodrigo me pediu para eu não contar para vocês que esse chofar que é o dele. Mas como ele fica entregando o segredo dos outros, eu vou entregar o dele também. Pronto, falei. Esse aqui é o chofar do pastor Rodrigo, que ele comprou lá em Jerusalém. Eu esqueci o meu em casa, vou ter de usar o dele. Que aliás tem um som bonito, pastor. Tem que te contar, tem um som muito bom. Implica, né? Ah, quando é com você ele não solta o som. Não sei porquê, a gente precisa conversar com esse chofar.
Nós vamos invocar a presença de Deus ao som do chofar. E eu queria falar para você que talvez está nos visitando hoje, participando desses dias proféticos como visitante. Eu quero te contar o que é o chofar. Esse instrumento aqui é o chofar. E ele é um instrumento antiquíssimo. Tem registro desse instrumento sendo tocado 3.400 anos antes de Cristo. Então, aquelas pessoas que falam que o chofar é novidade desses evangélicos modernos, não sabem de nada. 3.400 anos antes de Cristo, já estavam tocando essa novidade aqui. Quando você lê Josué, capítulo 6, na hora em que a muralha de Jericó cai, está escrito lá que os sacerdotes estavam tocando trombetas de chifre. E trombetas de chifre em hebraico é chofar. Esse instrumento, especialmente para você que é nosso visitante, porque o pessoal da Palavra e Poder já conhece esse instrumento. Já conhece. Mas o pessoal que está visitando não conhece. Então, especialmente para você que está nos visitando, o chofar é um instrumento primeiramente de invocação, usado para convocar o povo para a adoração e invocar Deus para receber a adoração. Então, quando o chofar era tocado, era como um vem, era como abre os céus ou rasga os céus e desce, como diz Isaías 64. Era como abre os portais eternos e que o Rei da Glória entre, como diz o Salmo 24. O chofar manda essa mensagem, que o céu se rasgue e que o Senhor entre. Mas eu quero desafiar você a fazer esse momento de invocação de uma forma diferente. Nós vamos chamar a presença de Deus não apenas sobre esse lugar. Vamos chamar a presença de Deus sobre todo o ano de 2020. Vamos chamar a presença dele sobre dezembro, novembro, outubro, setembro, sobre todo o ano. E eu queria te contar uma coisa. O nosso Deus, ele é capaz de fazer visitações através do tempo. Deixa eu te contar uma coisa. Dezembro para você vai chegar. Para Yahvé já está. Então, agora, enquanto a gente está invocando aqui, ele está te visitando lá em dezembro. Sabe, aquele aperto que você está passando lá em dezembro, ele está te socorrendo lá agora, nesse momento, porque nós estamos clamando aqui, ele está socorrendo lá. Eu me lembro de uma ilustração disso, e eu sei que eu estou esticando um pouquinho, você está de pé, mas vai valer a pena. Fique de pé só mais um pouquinho, vai valer. Eu lembro de uma ilustração lá num cafundó da África. Uma criança doente em recuperação precisava de uma bolsa de água quente. Agora pensa, bolsa de água quente no cafundó da África. Para que bolsa de água quente na África? Mas era o que aquela criança precisava por causa da doença dela. E aí a missionária americana reúne as criancinhas da África para orar. E aí reúne aquele monte de criancinha e ela conta a situação do fulaninho lá e falam, vamos orar para Deus mandar uma bolsa de água quente. No fundo, a missionária americana acreditava era nada. Ela estava orando só por desencargo de consciência. Estava orando só para depois, quando a criança morrer, ela poder falar assim, foi a vontade de Deus. Não acreditava muito naquilo. Mas ela contou para as criancinhas e as criancinhas acreditaram. E uma das menininhas que estavam ali, menina de cerca de 4, 5 anos, levantou a mão e falou assim, tia, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Então a tia deixou ela orar. E ela orou assim e fez a tia chorar. Ela orou assim, Senhor, a tia disse que o Senhor é todo poderoso. Então eu queria te pedir que o Senhor mandasse uma bolsa de água quente para socorrer o fulaninho. Mas eu queria te pedir, já que o senhor vai mandar uma bolsa de água quente, aproveita e junto com a bolsa, o senhor manda uma boneca para mim também. Quando ela terminou a oração dela, a tia estava chorando, e ela estava chorando, morrendo de medo da decepção que viria para aquela coitada daquela criança, porque o lugar mais perto para chegar uma bolsa de água quente era os Estados Unidos. E estava muito longe, ia demorar dias de viagem. Então, quando o dia amanheceu, chegou uma van carregada de coisas enviadas dos Estados Unidos. E quando as criancinhas correram para as bolsas,
Elas não estavam procurando nada a não ser a bolsa de água quente. E aí quando abriram a bolsa de água quente, estava lá. Por cima, e tinha um bilhetinho. Um bilhetinho assim: não sei para que você vai usar essa bolsa de água quente aí na África, mas enquanto eu orava perguntando o que eu ia mandar, Deus falou: manda a bolsa de água quente. E eu mandei. Enquanto a tia chorava olhando para a bolsa de água quente, a menininha chegou e puxou o vestidinho dela e falou: tia, e a minha boneca? E a tia enfiou a mão e pegou a boneca dela e estava lá. Deixa eu te contar uma coisa. Quando aquela menininha fez a oração, não dava tempo da bolsa de água quente sair dos Estados Unidos e chegar ali. Mas o Deus onipresente sabia que ela ia fazer aquela oração. E Ele respondeu antes, porque Ele é desses. Deixa eu te contar uma coisa. Agora, enquanto nós estamos invocando aqui, lá em dezembro, você está no aperto. E Deus vai te socorrer lá agora, porque nós estamos orando aqui para o nosso Deus. Esse Deus, o tempo e o espaço não significam nada. Quando o futuro chegar, Deus já estará lá te esperando. Levante as suas duas mãos e comece a invocar. Comece a invocar, chame a presença dEle, chame a presença dEle, chame a presença dEle. Bateria, pode me ajudar com uma marcha? Pode me ajudar com uma marcha? Invoque a presença dEle, chame-o sobre esse lugar, chame-o sobre a sua casa, chame-o sobre esse tempo, chame-o sobre todo o ano de 2020. Chame para que haja manifestação. Vem, Yahvé, Deus de Abraão, manifesta a sua glória sobre nós hoje. Visita-nos neste lugar. Traz cura para os enfermos, traz libertação para os cativos, traz manifestação da sua glória. Visita-nos, Senhor, também sobre todo o ano de 2020. Cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada centésimo, cada milésimo de segundo, Senhor, visita, manifesta a tua glória, socorre teu filho lá no tempo e no espaço, traz a ajuda, traz o socorro que teu filho precisa, em nome de Jesus. Chame a presença dele, chame. Yahvé, todos nós, na tua presença, por causa do teu grande nome, recebemos a sua presença com forte aplauso. Aplauda forte a Ele. Aleluia! Diga assim: Senhor, eu preciso de uma palavra de Deus que me aponte para a fé, para a esperança, para eu lidar na medida certa com 2020.
sem fé e sem esperança. Eu não funciono bem em 2020, Senhor. Então dá-me uma palavra para esse ano, em nome de Jesus. Amém. Toque no irmão do lado e fala para ele assim: Deus vai falar com você. Sente-se. Sentado mesmo. Eu quero orar pelos enfermos. Quem veio enfermo para cá? Levante a mão assim. Jesus vai curar você. Quem veio enfermo? Deixa a mão levantada. Escuta isso. Deixa a sua mão levantada e escuta. E me escuta. Jesus não é uma coisa. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Uma pessoa como eu. Como você. E ele fez uma promessa. Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem, ele viria para a reunião. Ele prometeu. Então eu sei, ele veio para a reunião hoje. E agora, enquanto você levanta a sua mão, ele toca a sua mão agora. Senhor Jesus, toca essa mão levantada agora. Toca essa mão levantada agora. Toca essa mão levantada agora. E que o poder do sangue de Jesus, que o poder do sangue de Jesus purifique e santifique essa mão agora, no nome de Jesus. Coloca a mão que você levantou sobre o local da enfermidade. E se você não pode, coloque sobre o alto da cabeça. Mas é o alto mesmo, aqui em cima. E começa a orar. Começa a agradecer a Deus pela sua cura. Começa a agradecer a Deus pela sua cura. Em nome de Jesus, eu ordeno: enfermidade, sai desse corpo. Enfermidade, sai desse corpo. É uma ordem no nome de Jesus. Eu tomo essa mão emprestada e eu coloco sobre essa pessoa e eu reivindico a palavra que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No nome de Jesus eu ordeno: enfermidade, sai desse organismo agora. Enfermidade de origem espiritual, sai desse organismo agora. Enfermidade de origem psicológica, em nome de Jesus, se harmonize, se organize e pare de operar nesse organismo agora. Enfermidade de origem física, em nome de Jesus, eu ordeno que esse corpo se organize, que esse corpo receba a vida de Deus, que esse corpo reaja, funcione direito, que esse órgão funcione direito, que essa célula funcione direito, que a vida de Deus traga cura para você, em nome de Jesus. Amém. Feito. Aplauda forte a Ele. Aleluia! Eu queria pedir que o pessoal que se formou agora nessa turma de cura ficasse de pé. Uma bênção para vocês. Uau, que joia. Antes de abençoá-los, eu quero dizer para vocês que vocês são meu orgulho. Meu orgulho. Eu quero que vocês saibam que vocês me multiplicam. Com muita gratidão no meu coração é que eu oro a Deus por vocês, porque a maior alegria da minha vida é ver vocês sendo abençoados. Sabe, há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, não é que eu seja velho não, é que eu comecei cedo, acho que um pouco mais de 25, deve ter uns 27 anos esse episódio que eu vou te contar. Um pastor amigo, não muito amigo, mais ou menos amigo, foi me procurar porque ele queria um atendimento, mas eu estava atendendo uma pessoa, e ele não queria agendar horário. Ele voltou a segunda vez e eu estava atendendo uma pessoa. Ele voltou uma terceira vez e eu estava atendendo uma pessoa. Ele voltou uma quarta vez e eu estava atendendo uma pessoa. No dia seguinte, ele conseguiu voltar e aí ele me pegou numa folga e eu atendi ele. E aí ele estava irritado, magoado, chateado. E aí ele disse para mim assim: Jucimar, é por isso que a sua igreja não cresce. E por quê? Ele me disse: eu contei no relógio, você gastou 8 horas com uma pessoa só. Ele me disse: Jucimar, com 8 horas, eu visito 16 famílias. 16 famílias, pelo menos 30 vão na igreja no domingo. Minha igreja cresce e a sua não cresce, porque você gasta 8 horas com uma pessoa. E meu coração ficou triste naquele dia. Meu coração não fica triste mais com essas coisas, mas há quase 30 anos atrás ficava. Eu fiquei triste, eu fui para casa, chateado. Puxa vida, gasto 8 horas com uma pessoa só, né? Que coisa chata. E aí,
Enquanto eu orava, eu ouvi a voz de Deus falando para mim: eu não te chamei para produzir resultados. Eu te chamei para cuidar de gente que cuida de gente. Para mim resolveu quando ele disse: eu não te chamei para dar resultado. Isso resolveu. Foi só isso que eu entendi. Eu não entendi a outra parte que ele falou: te chamei para cuidar de gente que cuida de gente. Alguns anos depois, muitos anos depois que eu lancei o meu primeiro livro, eu recebi um e-mail da África do Sul. Uma missionária da África do Sul mandou um e-mail para mim. Antes daquela época, o meu e-mail não era o de hoje. Naquela época, o meu e-mail ainda era da IG. E ela mandou um e-mail para mim, e no e-mail ela dizia assim: eu queria te agradecer porque o seu livro salvou a minha vida. E aí eu fiquei curioso e perguntei: como meu livro chegou a você aí na África do Sul? Não é na África do Sul, não é o país África do Sul, é na África, um daqueles países no sul da África, que eu não lembro agora o nome. E ela disse: eu estive no Brasil para uma convenção da minha igreja, da minha denominação, mas eu estava com depressão, eu estava horrível, e eu não conseguia ficar nas plenárias, e eu estava do lado de fora, chorando muito, e alguém saiu da plenária, passou por mim, me viu chorando, sentou, me abraçou, orou comigo, e quando eu estava saindo, me entregou o seu livro, e falou que esse livro ia salvar a minha vida. Eu li o livro, e ela tinha razão, esse livro salvou a minha vida. Quando eu li essa resposta dela, me contando essa história, então Deus me lembrou de uma coisa. Deus disse: eu não te chamei para dar resultado. Eu te chamei para cuidar de gente, que cuida 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 de gente, que chega lá no sul da África, que chega nos Estados Unidos, na Itália, na França, que chega em Israel, que chega na Argentina, que chega ao redor do mundo. Gente, cuidando de gente, só porque foi cuidado. Deus me fez ver que o que Ele estava me dizendo lá atrás não era que eu não ia dar resultado, é que Ele me chamou para um tipo diferente de resultado. E você é o resultado. Você que está de pé, você que terminou o programa de cura, você é o resultado. E você me alegra muito, você me dá muito orgulho. Viu, pastor Rodrigo, pastor Amara, vocês me dão muito orgulho, muita alegria no coração, porque vocês são o resultado do meu ministério, do meu apostolado, como disse Paulo, e me alegra muito ver vocês de pé hoje, ver vocês terminando o programa de cura. Eu queria contar para vocês uma coisa: aquelas pessoas que desistiram no meio do programa, elas vão voltar na próxima turma. Vai por mim, eu sei das coisas, eu estou vendo isso, ó. Depois que a mente expande, não volta para o lugar nunca mais. A pessoa não consegue não seguir em frente. Elas vão seguir. Só não deram conta naquele momento. Doeu demais, ela desistiu, mas ela vai voltar. Escuta isso. Você não pode parar onde está, porque a expansão vai continuar. Então, como vocês aprenderam no 12º passo, eu quero te abençoar para que você leve essa mensagem a outros e pratique esses princípios em todas as suas atividades. Levar essa mensagem a outros está fácil. Por quê? Porque você nem consegue não levar essa mensagem a outros. Porque eu bem sei que vocês muitas vezes foram chamados de chato porque só fala nesse tal de cura interior. Nem cura interior, é o cura. Quem foi chamado de chato pelo menos uma vez porque só fala nisso? Quem foi chamado de chato pelo menos uma vez? Pronto, eu sei das coisas. Então, você nem consegue não levar essa mensagem. Está implícito, você vai levar essa mensagem a outros, porque está em você. Aquilo que a gente recebe de bom, a gente não consegue segurar. Você vai levar essa mensagem a outros. Mas eu quero te enviar, respaldado pelo meu ministério, pelo meu chamado, para levar essa mensagem a outros e para praticar esses princípios em todas as suas atividades. Você que terminou o programa de cura, estenda a mão assim. Eu quero te enviar. Enviar é um princípio bíblico. Vocês receberam, agora vão distribuir. Onde quer que forem. Já estão sendo convidados agora por mim
para ir para o próximo programa de cura, ser facilitador, ajudar de alguma forma, fazer atendimento, ministrar nos outros. Você vai multiplicar isso que Deus te deu. Senhor, eu oro por eles e eu os abençoo. Os teus filhos que terminaram o programa de cura agora, eu os abençoo. E no nome de Jesus eu os envio. Eu os envio, Senhor, para que a glória do Senhor esteja sobre eles, onde quer que eles forem. E eu os envio para que onde eles forem, lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, lá na vizinhança, lá na faculdade, onde quer que eles se envolvam com outras pessoas, que eles levem essa mensagem a outros e que eles pratiquem esses princípios em todas as suas atividades. Escuta isso, você que terminou o programa de cura. Assim como o Senhor Jesus me enviou, eu envio você. Receba o Espírito Santo. Assim como Jesus soprou sobre os seus discípulos, para que a unção estivesse sobre eles, eu sopro sobre você, para que a unção do meu ministério, a unção do meu chamado, a unção do meu apostolado esteja sobre você e você seja a ferramenta de Deus para levar isso adiante. Assim como Jesus me enviou, eu envio você. Recebe dessa unção do Ministério Bálsamo de Gileade. Toda a igreja, dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Você pode se sentar, porque eu tenho uma palavra de Deus para produzir fé no seu coração para o ano de 2020. Essa palavra é para abençoar a sua alma. A palavra de hoje é profetizando sobre a alma. Pastor Rodrigo, me ajuda. Com tudo que eu já fiz até aqui, eu me perdi no tempo. Me fala quanto tempo eu tenho. Não precisa ser generoso. Vocês ouviram, né? Pastor, não deixa o povo triste, não. Eles baixaram tudo a cabeça assim. Estou brincando, eles não baixaram, ficaram felizes. Escuta essa palavra. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Nós vamos profetizar sobre a alma para 2020. Nós vamos liberar uma bênção sobre a alma, sobre as emoções para 2020. E escuta isso. É muito importante abençoar a alma para 2020. E sabe por quê? Porque assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Palavras do sábio Salomão. O seu estado de alma, como a sua alma está, é projetado nas circunstâncias, é projetado no outro. Sabe qual é uma das maiores vantagens desse povo que terminou o programa de cura? Os relacionamentos deles melhoraram. Sabe por quê? Porque eles pararam de julgar o outro, de ler o outro a partir dele. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente se conhece, a gente para de projetar a gente no outro. Toca no irmão do lado e diga para ele assim: pare com a projeção. Eu sei, você está curioso, perguntando: o que é projeção, pastor? Está perguntando, não está? Pois é, vou te contar o que é projeção. Minha avó não era psicóloga, mas ela entendia muito de projeção. Na verdade, vovó era analfabeta de pai e mãe. Mas ela sabia de projeção porque ela falava assim: todo ladrão tem medo de ser roubado. Sabe o que é isso? Projeção. Projeção implica que o que tem dentro de você é o que você vai ver no outro. É o que você vai ver no mundo. Sabe? O bem está no olho de quem vê. E o mal está no olho de quem vê. Isso, na psicologia, se chama projeção. O que está dentro, você projeta. Uma pessoa que se sente traída vai ver traição em tudo que é lugar. Uma pessoa cujo coração está cheio de adultério vai ver adultério em tudo que é lugar. Por isso, vovó dizia que o ladrão tem medo de ser roubado. O ladrão, porque tem
um ladrão dentro dele, ele está vendo ladrão em tudo que é lugar. Aqui dentro faz a gente ver o mundo de um determinado jeito. É por isso que gente que está feliz vê razão para ser feliz. E gente infeliz vê razão para ser infeliz, porque é o que está dentro dele. A alma tem a ver com isso. E aí a gente precisa abençoar a alma nos 12 dias proféticos. Por que a gente precisa abençoar a alma? Porque se a sua alma estiver abençoada, o ano vai ser uma bênção. Toda dificuldade que vier, você vai lidar com a dificuldade de cima, porque sua alma está bem. E nós queremos profetizar sobre a alma, e para profetizar sobre a alma, eu quero liberar essa palavra. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16, que é um texto onde Paulo falava sobre alma. Filipenses 3, 12 a 16 diz assim: não que eu já tenha tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Diga assim, não que eu tenha sido aperfeiçoado. Mas o texto diz, mas prossigo para alcançá-lo. Diga assim, estou prosseguindo. O texto diz assim, pois para isso também fui alcançado por Cristo. E o versículo 13 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos alguma maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus os esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando de alma. E Paulo está falando de sucesso. Como é que eu sei que Paulo está falando de alma e de sucesso? De sucesso é mais fácil, porque é só falar de prossigo para o alvo. Está falando de sucesso, parece até aquelas palestras de coach, né? Vamos para o alvo, vamos para o alvo, vamos para o alvo, vamos para o alvo, né? Sucesso, sucesso. Paulo está falando de alvo, Paulo está falando de prosseguir adiante, Paulo está falando de seguir em frente. O texto inteiro está falando de sucesso. Deus está liberando uma unção de sucesso para o ano de 2020 na sua vida. Paulo está falando de sucesso e Deus está liberando uma unção de sucesso para a sua vida no ano de 2020. Escuta isso. Mas nesse texto onde Paulo fala de sucesso, ele também está falando de alma. E para achar alma está um pouquinho mais difícil, então vou te ajudar. Primeira vez que Paulo fala de alma nesse texto é no versículo 12, quando ele diz, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo. Paulo é crente, amém? Está escrevendo para os filipenses que também são crentes, amém? Joia, mas ele falou assim, não estou aperfeiçoado. Quando Paulo fala, eu não estou aperfeiçoado, ele está se referindo a uma fala que ele deu aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 12 em diante. Na verdade, começa no versículo 11. Efésios 4, a partir do 11, Paulo diz assim, Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O propósito disso, o propósito de Deus entregar esses homens dons ou dons em forma de homens à igreja, o propósito é aperfeiçoar os santos. Por que é preciso aperfeiçoar os santos? Porque os santos são santos, mas não são perfeitos. Aliás, irmãos, uma coisa que os evangélicos erraram feio, porque eles herdaram da igreja católica. E por favor, não me interpreta mal, eu não estou falando mal da igreja católica.
Eu passei dessa fase, não falo mais mal da Igreja Católica. Quando eu era novo convertido, falava mal da Igreja Católica, porque todo protestante, no começo, ele tem que falar mal da Igreja Católica, porque o protestantismo nasceu falando mal da Igreja Católica. Mas aí o protestante cresce, fica maduro e para com essas bestagens. Não falo mal da Igreja Católica. Eu entendo, inclusive, que se Martim Lutero saiu da Igreja Católica, então tem coisa boa lá dentro. Deve ter. Não espera eu falar mal da Igreja Católica, mas é fato, a gente aprendeu uma coisa com a Igreja Católica. A gente aprendeu uma noção errada de santo. A Igreja Católica ensinou para a gente que santo é aqueles seres perfeitos. E Paulo diz, vocês são santos, mas não são perfeitos. O que é santo então? Santo é separado para Deus, separado do mundo, separado para Deus. Quando nós entendemos que nós somos santos, mas não somos perfeitos, então entendemos que uma parte de nós está cheia de Deus, uma parte de nós nasceu de novo, uma parte de nós recebeu o poder do Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção, mas tem uma outra parte de nós que está sendo trabalhada progressivamente. Qual é essa parte? A alma. O pessoal que fez o programa de cura sabe claramente que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal que fez o programa de cura aprendeu que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Com o meu espírito eu tenho noção do mundo espiritual, com a minha alma eu tenho noção do mundo psicológico, eu me relaciono com o outro com a minha alma. Com o meu corpo você já sabe, o corpo você conhece bem. Então, quando eu recebo o novo nascimento em Jesus, meu espírito se enche de vida e eu sou de Deus. Toque na pessoa perto de você e diga para ela, você é de Deus. Não importa o estado da sua alma. Diga para ela, seu espírito nasceu de novo. E você está cheio de Deus. É por isso, por causa desse estado em que meu espírito está cheio de Deus e a minha alma às vezes está cheia de morte. Minha alma está cheia de mágoa, minha alma está cheia de ira, minha alma está cheia de medo, minha alma está cheia de ansiedade. Por causa dessa divisão, é que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, tem uma coisa estranha acontecendo comigo. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Romanos 7:20, Paulo diz assim, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, então não sou eu quem faço, é o pecado que mora em mim que está fazendo. Paulo, portanto, deixa claro para os romanos que tem uma parte de mim que quer o bem, tem uma outra parte de mim que quer o mal. E a maioria de nós faz confusão, porque quando a gente descobre que tem uma parte de mim que quer o bem e tem uma parte de mim que quer o mal, eu chamo o que quer o mal de eu, e eu chamo o que quer o bem em mim de eu sendo hipócrita. Mas sabe qual é a verdade? Paulo deixa claro na Epístola aos Romanos capítulo 7 que o verdadeiro eu é aquele que quer o bem. Deixa eu te contar uma coisa, quando você notar a guerra dentro de você, aquela batalha, uma parte de você querendo fazer a coisa certa, a outra parte de você querendo fazer a coisa errada, uma parte de você entendendo que o coitado do seu marido nem falou nada para te ofender, você que já acordou com raiva naquele dia, mas você quer porque quer acreditar que ele te provocou, porque você não consegue achar outra explicação para estar com tanta raiva desse homem. Deixa eu te contar, não é você que está com raiva do marido, é sua alma, ela não está bem. Ele não fez nada para você sentir assim, você já acordou assim, lembra? Lembra que teve um sonho ruim? E que naquele seu sonho ruim, todo mundo te abandonava, te deixava, e você acordou se sentindo rejeitada e olhou para o marido e falou, é ele, o desgraçado que me abandona. Não é você que está com raiva do marido, são as dores da alma vindo à tona. Paulo diz
que se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, se eu estou brigando e atacando o marido que eu não quero atacar, então não sou eu que estou fazendo isso. É minha alma dominada por um mal que mora em mim. A sensação de abuso que você, marido, sente quando chega em casa e percebe que você precisa pagar as contas, você precisa resolver as coisas, e a mulher ainda vem lembrar a cada 6 meses que a porcaria da torneira do banheiro está quebrada. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses, de 6 em 6 meses. Eu sei que a torneira está quebrada. Eu achei que essa seria uma boa piada, pastor. Eu errei feio, o povo não gostou, não. É difícil, né? Não. Marido, escuta isso. A sensação de abuso que você sente não tem a ver com a sua mulher, tem a ver com você. Sentimento de estão sempre me usando e me abusando e me fazendo fazer o que eu não quero fazer. Essa sensação não tem a ver com ela. Essa sensação você já estava sentindo de manhã lá no trabalho. Você sentiu a mesma coisa pelo chefe, sentiu a mesma coisa pelo colega de trabalho. Não tem a ver com ela. Está aí dentro de você. Tem a ver com almas feridas, machucadas, que sente coisas. Quando Paulo fala para os romanos, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Portanto, não sou eu quem faz esse mal, é o mal que mora em mim. Paulo está dizendo, eu sou um espírito. E no meu espírito, eu nasci de novo. No meu espírito, eu sou uma nova criatura. No meu espírito, eu estou cheio de Deus. No meu espírito, eu estou aliançado. No meu espírito, eu recebo dons. No meu espírito, eu estou salvo, estou cheio de Deus. Mas minha alma está suja, está machucada, está ferida. Porque o novo nascimento não acontece na alma, acontece no espírito. Do mesmo jeito que o novo nascimento não afeta o corpo, ele também não afeta a alma. Pessoas que nascem de novo, com algum problema no corpo, no dia seguinte, após toda a emoção, toda a graça, toda a sensação de vida do novo nascimento, ele descobre que o corpo dele continua do mesmo jeito. Ele descobre que as taxas do organismo, as taxas da tireoide, as taxas da hipófise, continua tudo igual, não mudou. Porque o novo nascimento não afeta diretamente o físico, salvo uma exceção ou outra. A maioria das vezes o novo nascimento afeta apenas o nosso espírito. Do mesmo jeito, não afeta a nossa alma. Então eu nasci de novo, eu estou cheio de Deus. Por isso Paulo diz aos Filipenses, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu continuo buscando alcançá-la. Eu estou te mostrando nesse texto que Paulo está falando de alma. Quando ele diz, eu nasci de novo, mas eu preciso aperfeiçoar a minha alma. No versículo 13, Paulo deixa claro que ele está falando de alma também. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Paulo está dizendo que eu não vou alcançar o sucesso se eu não resolver a minha alma para cancelar as coisas que estão atrás de mim. Deixa eu te contar uma coisa. A maioria das decisões que você toma, a maioria das interpretações que você faz, não estão ligados aos seus conhecimentos de hoje, estão ligados aos seus treinamentos do passado. Maioria absoluta. Como você foi treinado, como você foi ensinado, os traumas, as feridas, os abusos que plantaram na sua alma, estão controlando suas decisões atualmente. Acompanhei o caso de uma irmã, e podem ficar tranquilos, eu estou de olho na hora. Não estou falando que vou terminar cedo, estou falando que eu estou de olho na hora. Mas eu não vou demorar, já estou quase terminando. Vou te dar uma segunda chance, não vou demorar, eu estou quase terminando. Melhorou, estou mais animado agora. Eu acompanhei o caso de uma irmã, ela cresceu na igreja, se converteu novinha, converteu perto dos 10 anos.
passou a vida na igreja, teve um namorado, casou virgem, casou com seu primeiro namorado, teve 2 filhos, sempre foi fiel ao seu marido, nunca o traiu, viveu uma vida reta na área sexual. Mas quando eu acompanhei a ministração dela, a dor que ela falou no relatório era a dor de se sentir suja, a dor de se sentir uma prostituta. E ela contou que quando, muitas vezes, não acontecia sempre, mas era recorrente e com uma certa frequência, quando ela ia tomar banho, ela se machucava, tentando se limpar, porque ela tinha uma sensação de sujeira, uma sensação de nojo de si mesma, e ela lavava, esfregava, porque ela se sentia suja. Quando ela contou isso, claro, eu como ministro de cura experiente, pensei logo, já estou imaginando o que vai ter no relatório dessa mulher, quanta nojeira deve ter praticado para estar sentindo assim. Quando eu fui olhar para o relatório dela, não tinha nada do que eu estava procurando. Ela não foi abusada, casou virgem, nunca traiu o marido, sempre viveu bem nessa área sexual, porque aquele sintoma é sintoma comum em gente que veio dessa vida promíscua. Vida promíscua produz sujeira psicológica e faz a pessoa se sentir nojo dela mesma. Mas aquela mulher não tinha isso. Então eu tinha que perguntar mais. E quando eu perguntei, ela começou a chorar, na verdade berrar e dizer: foi meu pai. Meu pai era promíscuo. Meu pai tinha 1 milhão de amantes. Meu pai se envolvia com prostituta na rua. Meu pai se envolvia com tudo que é nojeira nessa área. E ele chegava em casa e quando via as crianças, as meninas sem calcinha, brigava com a minha mãe e falava: vai ser tudo prostituta. E ela disse: eu ouvi meu pai uma vez após outra gritar: prostituta! E falava os palavrões e as coisas mais terríveis. E ela disse: eu prometi para mim mesma que eu nunca cairia nessa esparrela. Ela disse: eu não caí, mas eu sinto como se eu tivesse caído, eu tenho nojo de mim, eu tenho vergonha de olhar meu corpo pelado no espelho, eu tenho vergonha do que eu vejo, eu tenho vergonha de olhar para o meu órgão genital, eu me sinto mal. Por que aquela mulher se sente assim? Porque lá no passado dela, essas coisas foram plantadas. E aí, claro, as pessoas que não entendem nada e que gostam de conversar fiado, só para conversar fiado mesmo, elas dizem para essa mulher, essa da qual eu estou falando: mulher, para com isso, quem vive de passado é museu, não olhe para trás, deixa o passado no passado e vai viver sua vida. E aí ela pergunta para o indivíduo assim: como? Ele não sabe, só sabe dizer: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas não diz como. Sabe quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, ele está falando de alma. Sabe por quê? Porque quem entende de alma sabe que você não deixa o passado no passado sem resolver. Não deixa. É fácil. Vovó dizia que pimenta no olho do outro é refresco. É fácil para você de viver, olhar para o deprimido e falar para ele assim que nada, isso é frescura. Você está sentindo que está sentindo? Não. Então como é que você sabe que é frescura? Não, frescura. Escuta isso. Quando Paulo fala que ele vai deixar o passado no passado, ele está falando: vou resolver o meu passado para que ele fique no passado, porque só tem um jeito do passado ficar no passado: se você resolver ele. Aquela irmã resolveu o passado dela. Ela passou dias chorando o abuso verbal e psicológico que o pai fez com ela. Ela passou dias colocando aquela dor para fora. Ela passou dias experimentando Jesus, visitando ela uma vez após outra. E então a dor dela foi curada.
ela contou pra gente, tempos depois, como que a vida sexual dela com o marido melhorou, porque agora ela não tinha mais vergonha do corpo dela, porque agora ela não sentia mais nojo dela, porque agora ela conseguia deixar o passado lá no passado. Quando Paulo fala, eu estou esquecendo as coisas que ficaram para trás para eu ir para frente, ele está falando que a alma interfere no sucesso. Se eu não resolver o passado, meu passado segue comigo para o presente e vai comigo para o futuro, e nada funciona bem, porque o lugar do passado é no passado. Mas não adianta, meu irmão, minha irmã, eu só ficar falando que o lugar do passado é no passado. Isso não muda nada. Eu preciso encarar o passado, olhar para ele no fundo dos olhos. E na maioria absoluta das vezes, a gente precisa de ajuda para isso. Na maioria absoluta das vezes, a gente não consegue resolver isso sozinho. É por isso que o programa de cura interior existe. Para a gente botar gente junta e trabalhar junto para resolver essas coisas. Eu me lembro que me converti aos 10 anos de idade. Até por volta dos 17, 18 anos, quando essas coisas começaram a fazer sentido para mim. Quando eu li o meu primeiro livro de cura interior, que eu ganhei de presente. Na verdade, eu não ganhei de presente, eu paguei por ele, porque o pastor trouxe para me dar de presente, mas eu era tão complexado que eu não deixei ele me dar de presente, eu paguei o livro. E ele percebeu que eu era pentelho demais, ele não ia me ganhar, então ele recebeu o dinheiro. Mas foi ele que me deu aquele livro. Primeiro livro que eu li, minha cabeça abriu, eu falei, gente, é isso. Antes disso, eu ia para a igreja, servia a Deus, e todo dia que eu ia para a igreja, eu voltava para casa frustrado e chateado. Eu voltava ruim, sabe por quê? Porque eu entrava na igreja, eu orava, eu cantava, eu aplaudia, mas a minha sensação é, Deus me rejeita. Deus não se importa, Ele me rejeita. Sabe, as pessoas vinham para a igreja e elas se ajoelhavam e elas choravam. E eu ajoelhava e nada, e olhava para cima e cadê Deus? Tinha uma sensação plantada no meu sistema de crenças que Deus não se importa comigo, que eu sou alguém que Deus rejeita. Sabe como é que isso foi implantado aqui? Por volta de 5 anos de idade, eu denunciei meu pai. Desculpa, não foi sem querer. Eu denunciei o meu pai para minha mãe. E ele ficou muito chateado. Ele tinha uma amante. 2. Mas eu só contei de uma. E o meu pai ficou chateado comigo. E o meu pai, ele leva essas coisas para o lado, pessoal. Ele ficou de mal comigo. De mal mesmo. Nós somos em 7 irmãos e eu sou o segundo dos 7. E eu percebia várias vezes ele dando atenção e afeto para os meus irmãos, e quando eu chegava ele me ignorava. Acontece que 5 anos de idade é a idade que o menino se apaixona pelo pai. 5 anos de idade é a idade em que o menino tem mais sede de presença masculina. A menina também. Essa é a idade em que o menino consolida aquele sentimento dele de abandonar a mãe e grudar no pai. Em geral, essa é a idade em que as mães ficam com ciúmes porque os meninos falam, mamãe não, papai. E aí as mães falam, aí ó, fui eu que pari, que botei no mundo, aí, fica aí atrás do pai. Mas essa é uma idade normal, é parâmetro, é comum que entre 4 e 5 anos os meninos começam a construir a própria individualidade, as meninas também, e nessa construção da individualidade ela se afasta da mãe e vai na direção do pai. Acontece que nessa hora meu pai ficou de mal de mim. E os meus irmãos ganhavam boné e eu não. Meu pai era viciado em boné. E você sabe que o menino, apaixonado pelo pai, quer imitar o pai. Eu também quero um boné. Não ganhei boné. Minha dor foi transferida para Deus. Quando eu me converti aos 10 anos, a minha sensação é, eu não sei porquê, Ele ama todo mundo, mas Ele não me ama. Foi bom isso. Eu adorei o resultado. Porque
como eu sentia que Deus não se importava, eu corri atrás dele. Fiquei no pé dele. Eu li a Bíblia toda, primeira vez, aos 10 anos de idade, em 5 meses. Oração da madrugada, lá estava eu. Oração da vigília, lá estava eu. Na hora do culto, eu chegava meia hora antes, lá estava eu persegui Deus. Mas a minha sensação é que quanto mais eu corria, mais ele fugia de mim. Foi bom. Por que foi bom? Eu condicionei meu sistema para perseguir Deus. E quando eu descobri que Deus me amava, quando eu entendi, por volta dos 17 anos, meu sistema já estava condicionado, nada me pararia mais. Tinha criado um condicionamento. Foi bom o trauma, foi ruim não, foi uma coisa boa. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender é que, com certeza, Paulo está falando de alma, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim. Paulo está falando sobre alma, porque não tem jeito de você deixar o passado no passado, sem encarar ele, sem resolver ele. E Paulo está misturando duas coisas nesse texto, alma e sucesso. Ele está misturando alma, quando ele diz, olha, eu estou me aperfeiçoando. Quando ele diz, olha, eu estou lutando para deixar o passado no passado. Mas no versículo 15, ele também está falando de alma. Quando ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa maneira. Registra, devemos ver dessa maneira. Quando Paulo diz que devemos ver dessa maneira, ele está falando de alma. Porque a nossa alma define a maneira como nós vemos. A alma define a maneira como nós vemos o mundo, como nós vemos a circunstância, como nós vemos o outro. Sabe, na maioria das vezes, meu irmão, o que você está vendo não está lá. Sabe, na maioria das vezes, a traição que você está vendo não está lá. Na maioria das vezes, a rejeição que você está vendo não está lá. Na maioria das vezes, a perseguição que você está vendo não está lá. Na maioria das vezes, a derrota persistente não está lá. Na maioria das vezes, é só a sua dor gritando, sua vítima gritando, sua sensação, dá certo para todo mundo, só não dá para mim. Hein? Conversa da sua alma, dá certo para você também. Dá. Toca na pessoa do lado e fala para ela assim, dá certo para você também. Paulo diz, o seu jeito de ver é sua alma se manifestando. Vamos resolver essa alma para ela ver de outro jeito? Vamos. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa, no primeiro momento a gente fala, não gosto de fulano, meu sangue não se deu com ele. Não gosto. Se você nunca viu a pessoa, se você não conhece ela, não tem razão nenhuma para você não gostar dela. Sabe por que você não está gostando dela? Porque tem alguma coisa em você que está sendo transferido para ela. O problema é na sua alma, não nela. Não faz sentido. Descobrir. O jeito de ver as coisas está ligado à alma. Mas tem mais coisa que está ligado à alma. O texto diz assim, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O jeito de pensar, o jeito de interpretar a vida é a alma. Sabe, quando a gente resolve a alma, o mundo fica mais simples. As pessoas ficam mais simples. A gente para de pisar em ovos, porque a gente começa a perceber que o problema, a maioria dele, estava dentro da gente, nos nossos olhos. Eu gosto de falar de uma ilustração. Eu gosto de pensar no João e na Maria. Eu ia falar do Antônio e da Maria, mas eles vieram hoje, então não posso falar deles. Vou falar do Antônio, do João e da Maria. Eu gosto de falar do João e da Maria olhando para uma parede branca. O João tem um óculos azul e a Maria tem um óculos vermelho. E aí o João diz, a parede é azul. A Maria diz, não, é vermelho. O João diz, não, é azul. E a Maria diz, é vermelho. E o João diz, Maria, você está ficando doida. E ela diz, não, o doido é você, porque a parede é vermelha. Na verdade, a parede não é nem vermelha, nem azul.
a parede é branca e os olhos dele estão vendo de um determinado jeito. Sua alma faz você ver. Por isso, Paulo mistura duas ideias. Estou fechando para você saber que eu terminei. Paulo mistura duas ideias. Paulo mistura a ideia de alma e a ideia de sucesso no mesmo texto. E sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, ou você deixa Deus tocar sua alma, ou o seu ano de 2020 vai ser um fracasso. Porque o sucesso, a funcionalidade, a vida andando está diretamente ligado com você resolver essas coisas na sua alma. E tudo começa com você entender que você é de Deus, mesmo que a sua alma não acredite. Levante a sua mão direita e diga assim: eu sou de Deus. Mas fala com força, diga: eu sou de Deus. Mesmo que a minha alma não acredite. Minha alma foi enganada. Por isso, não posso acreditar nela. Eu sei que sou de Deus. Eu sei que aceitei esse Deus. Não importa como eu me sinta. Deus está comigo. Você tem que resolver sua alma. Escuta isso. Você tem que resolver sua alma fazendo como Paulo está falando aqui. Eu não alcancei a perfeição ainda, mas eu estou trabalhando nessa alma. Você tem que resolver a sua alma resolvendo o seu passado. Ele está dizendo, eu estou deixando o passado no passado para alcançar o sucesso. Você precisa fazer como Paulo e entender e aprender a dar descontos. Paulo diz, olha, se você não consegue ver da maneira certa ainda, fica tranquilo, Deus vai esclarecer. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele sabe separar como são as coisas e como eu estou vendo. Para que o sucesso venha, você tem que entender que você é de Deus, apesar da sua alma. Você tem que entender que tem um passado para resolver. E você tem que entender que o seu jeito de ler o mundo está errado na maioria das vezes. E aí quando você entende isso, você pega a sua alma imperfeita, leva à presença de Deus e diz, Senhor, dá jeito nessa alma, porque eu quero ter um 2020 abençoado. Senhor, dá um jeito nessa alma, porque eu quero viver bem com a minha família em 2020. Senhor, dá um jeito nessa alma, porque eu quero viver bem no meu casamento em 2020. A alma de quem? A sua. Pastor, lá em casa o problema da alma é da mulher. A minha não tem problema. Vai se enganando. Aliás, auto-engano é uma das ferramentas preferidas da alma. E escuta isso. Num relacionamento, nunca tem um culpado só. Então, se você acha que o único culpado do seu relacionamento é o outro, já estou te dizendo, sua alma está te enganando. Está te enganando. Não existe um relacionamento onde uma pessoa só erra. Não existe. Pastor, você não conhece a minha casa. Lá em casa a vítima sou eu. Vitimismo é o nome de uma doença. Vitimismo é o nome de uma doença da alma. Então, registra isso. É preciso resolver a alma para prosperar, para avançar, para crescer. Se você quiser aprofundar esse tema, porque eu sei que é pouco tempo para falar de um tema tão sério, tem um livro que o pessoal da Cura Interior já estudou, que se chama Prosperidade da Alma, Prosperidade Total. Nesse livro, eu ajudo você a entender o link entre o estado da alma e o estado da vida. E te dou algumas dicas para trabalhar a alma. Acho que isso vai ser joia para você entender que o seu sucesso tem tudo a ver com a sua alma. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus liberar a unção de vida na sua alma. Porque 2020
vai ser uma bênção na sua vida, na sua casa. E Deus vai liberar uma unção na sua alma para te dar a capacidade de lidar com a vida em 2020. Começa a orar pela sua alma. 2020 só vai ser uma bênção se a sua alma cooperar. Então fala com Deus sobre a sua alma. Fala das coisas que você já sabe que precisa resolver nela. Fala com Deus da sua alma. Talvez você queira falar com Deus sobre uma raiva que você sente, que você não entende. Toda vez que você olha para dentro, você está com raiva. E você acaba descontando essa raiva em gente que você sabe que não merece, gente que você não queria ferir. Fala com Deus dessa raiva para Ele curar a sua alma. Talvez você queira falar de um medo. Você sente medo e nem sabe por que sente medo. Insegurança. Você se sabota muitas vezes quando você tem a oportunidade de se envolver com um projeto. Você fica com tanto medo, tão inseguro, que você sabota. Aí as coisas dão errado e você reclama e diz: Deus não me ajuda, Deus não me abençoa, dá tudo errado. Mas a insegurança estava na sua alma. Talvez você queira entregar essa insegurança ao Senhor. Talvez você queira entregar uma amargura que se recusa a perdoar uma pessoa. Sabe, talvez essa pessoa te feriu mesmo e você está magoado com ela. Mas talvez foi você que feriu a pessoa. E por causa da vergonha e da culpa, você ficou magoado com a pessoa. No fundo você sabe que foi você que feriu, que foi você o errado. Mas você não consegue ir até a pessoa e consertar e se resolver. E aí você fica amargurando cada vez mais. E cada vez mais você sente raiva daquela pessoa que você não quer perder. Conta para Deus dessa dor e deixa Ele resolver isso. Conta para Deus. Talvez a dor que você queira colocar diante de Deus seja uma sensação de fracasso. Aquela sensação de que tudo dá errado para mim. Só para mim. Todo mundo tenta e dá certo, mas quando eu tento, dá errado. Primeiro, entenda que a sua alma está mentindo, ela está te enganando. Não é verdade isso. Não é verdade. Seu Deus te ama e te dá oportunidade, mas você está acreditando que tudo dá errado. Essa dor, essa doença está na sua alma. Entrega ela para Deus. Dá essa sensação de fracasso na mão de Jesus e deixa Ele curar isso na sua alma, porque 2020 está chegando e você precisa avançar. E você precisa parar de se sabotar e botar a culpa em Deus. Deus não me abençoou, mas foi você que se sabotou. Foi você que fechou a porta. Foi você que não teve coragem de se arriscar. Foi você que não teve coragem de ter fé. Entrega. Entrega esse desânimo para Deus. Talvez você tenha passado essa semana deprimido. Está na hora de receber cura e entrar no ano novo, no ano de 2020, debaixo da cura de Deus. Talvez seja a ansiedade que te controla. Está na hora de entregar isso da sua alma. Deus nos mandou profetizar sobre a alma, porque quando a gente profetiza sobre a alma, ela recebe vida de Deus, e a vida funciona melhor quando a alma funciona melhor. Entrega as dores da sua alma a Ele. 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 Entrega. Entrega as dores da sua alma a Ele. Se você quiser sair do seu lugar e vir diante do altar como esse irmão fez, você pode. Eu não estou te convidando para vir, não. Estou te dizendo, se você quiser vir, pode vir. Se você quiser vir, pode vir. Entrega a sua dor a Ele. Tem uma unção, tem uma presença pesada sobre o lugar. A glória de Deus desceu como fumaça, como nuvem, e ela está pesando sobre esse lugar. Então quando você entrega, Ele toca a sua alma e Ele traz cura. Quando você entrega, Ele toca a sua alma e Ele traz cura. Eu queria pedir que todo o pessoal, eu não combinei isso com o pastor Rodrigo, então se tiver errado ele vai me perdoar.
Eu queria pedir que todo o pessoal que fez o programa de cura viesse para frente. Você que terminou o programa de cura, eu estou te delegando. Desce para frente e vai tocando nessas pessoas. Se mistura no meio delas e vai tocando nelas. Queria pedir que o pastor Jefferson, Maria, Antônio, Léo, que vieram comigo, também se mistura no meio do povo. Vai tocando eles. Vai tocando. Vai liberando unção de vida sobre eles. O pessoal que terminou o programa de cura se mistura no meio do povo. Vai tocando eles. Vai tocando. Eu estou te delegando. Você está indo não no seu nome, você está indo no nome de Jesus. Toca eles. Toca. E libera cura, vida. Libera cura e vida. Cura e vida. Libera. Libera a vida de Deus. E você que não veio para frente, que ficou aí, não tem problema, continue orando. A unção está tocando você aí onde você está. Vai orando, vai orando. Vai orando. Entrega para Ele essa dor da sua alma. Entrega para Ele essa dor que sara. Entrega para Ele. Ele tem cura para você. Entrega para Ele. Ele tem cura para você. Ele tem vida. Ele tem vida. Ele tem vida. Ele tem cura para você. Deixa Ele sarar a ferida. Deixa Ele sarar o seu medo de perder, seu medo de ser abandonada. Deixa Ele sarar a sua sensação de que a qualquer momento vão te abandonar e você vai ficar sozinha e não vão se importar com você. Deixa Ele curar isso, curar o seu coração, para que você tenha coragem de se arriscar e de seguir em frente. Deixa Ele sarar você. Deixa Ele trazer cura para o seu coração, para a sua sensação de derrota, para a sua sensação de fracasso. Deixa Ele curar você. Deixa Ele trazer cura para o seu sentimento de que tudo que você faz dá errado. Deixa Ele curar você. Deixa Ele liberar vida na sua alma, para que você entre em 2020 com a sua alma liberada para prosperar, liberada para avançar. Deixa Ele curar sua culpa, seu sentimento de que você fez alguma coisa imperdoável. Deixa Ele curar sua culpa, o seu sentimento de que a sua sujeira nunca vai lavar. Deixa Ele curar isso, porque isso não é de verdade, é só sua alma se sentindo suja. Deixa Ele curar. A verdade é que Deus já perdoou você desde a primeira vez que você pediu perdão. Deus já te perdoou, você só está sentindo a culpa, mas Ele cura você. Ele cura a culpa, Ele te libera e Ele te diz: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. Deixa Ele curar isso. Deixa Ele curar isso na sua alma, no seu coração. Senhor Deus de Abraão, eu clamo por cada um de nós. Eu clamo para que a unção de vida, a unção que sara, que liberta, que limpa, que lava, a unção que tira a sujeira, a unção que cura a ferida, que cura o medo, que cura a raiva, a decepção, a frustração, a unção que cura a derrota da alma, que nos libera para ver, que nos libera para acreditar num Deus que prospera. Senhor, eu oro para que essa unção seja liberada sobre todos nós. Eu oro para que essa unção seja liberada sobre todos nós. Recebe dessa unção. Recebe, ela está sobre nós, ela está pesando nesse lugar. Recebe dela, recebe. A unção está pesando nesse lugar. Recebe, Ele está trazendo cura para o seu coração. Ele está trazendo cura para o seu coração. Ele está trazendo cura para o seu coração. Eu queria pedir para você que veio para frente, que você não volte para o seu lugar, fique aqui. Nós vamos encerrar o culto aqui. Fique aqui orando. Pastor, eu sinto que eu já terminei. Fique aqui assim mesmo. É porque se você voltar, você vai criar uma distração no meio. Então fique aí orando, vai orando. Se Deus já resolveu com você, ore pelos outros.
Fique aqui, não volte para o seu lugar. Fique aqui. Senhor, toca teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, libera a unção sobre teus filhos. Libera a unção, libera a vida sobre eles. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, onde quer que você esteja. Se você estiver aqui na frente, se estiver lá no meio do povo, levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu vivo por fé, por sua revelação. Eu me recuso a acreditar nas mentiras da minha alma. E hoje eu entrego a minha alma ao Senhor como cativa, para o Senhor tratar dela, porque eu quero um ano novo, abençoado, um ano novo de sucesso. Por isso eu ponho a minha alma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda forte a Ele. Forte, forte, forte a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Aleluia! Aleluia!